Olá, vamos continuar as nossas aulas sobre modelos matemáticos. Hoje nós vamos introduzir os conceitos básicos de modelos matemáticos. Antes a gente fez aquela análise geral da matemática básica. Seria muito bom que todos tivessem uma base matemática boa. Isso no nosso país é muito difícil de acontecer, nós temos muitas falhas educacionais relativas ao ensino em geral e à matemática, principalmente. Né? Então, aquelas aulas devem ser retornadas e retomadas quando vocês sentirem necessidade de tirar alguma dúvida e entrar em contato conosco. Mas o que é um modelo matemático e quais as características dele? Como é que nós podemos conceituar modelos matemáticos? Observe que conceituar é diferente de definir. Definir significa delimitar precisamente. Essa delimitação precisa é difícil em muitos conceitos, né? Mas o modelo matemático tem como característica principal ser lógico. A lógica, ela, como ciência, sofreu várias modificações desde Aristóteles, né? E hoje em dia tem a lógica matemática, tem a lógica booleana, a lógica clássica, mas a lógica que a gente usa aqui, que está falando, é a lógica matemática. Na verdade, ela consiste em um raciocínio com o máximo de dados possíveis e que seja concatenado. O que significa isso? Que a partir das premissas as conclusões sejam óbvias e bem elaboradas. Então, muitas vezes, você não precisa ter conta para fazer um modelo matemático, basta fazer uma análise lógica. Isso é o de se desejar em todos os papers. A nossa área de ciências ambientais, os papers, eles são um pouco, vamos dizer assim, subjetivos. A maioria deles tem características objetivas. Então, quando nós falamos de papers lógicos, significa que eles são objetivos, ou seja, eles vão direto ao ponto, nos quais das premissas básicas, que são as hipóteses, ou melhor, as bases das hipóteses, você chega às conclusões. Então, o modelo matemático precisa ter essa característica principal, que é ser lógico. Não necessariamente ele precisa ser quantitativo para ser lógico, né? O modelo matemático ele foi feito para unificar dados, né? E teorias. Então, nós pegamos os dados que nós temos e para fazer previsões dos dados para gerar teorias, nós temos que unificar esses dados. Muitas vezes unificar esses dados significa uma equação. Então, uma dada equação poderá unificar os dados e me dar uns parâmetros para a teoria. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, em que eu coloco várias informações nesse gráfico. Essas informações são representadas por pontos. Né? Aí eu posso fazer uma modelagem de que a média desses pontos aqui gera uma reta. Né? E aí eu utilizei como modelo aqui uma regressão linear.
E aí a regressão linear ela é dada por uma equação do primeiro grau, y igual a x mais b. A partir daqui eu tenho como fazer extrapolação dos dados, né? Eu posso prever resultados em valores acima daqueles que eu medi, ou até abaixo daqueles que foram medidos. O terceiro ponto, se a gente continuar fazendo o raciocínio, é que ele propicia uma dinâmica geral na análise dos nossos dados. Essa dinâmica geral, ela propicia uma análise geral para conclusões robustas. Conclusões embasadas em conceitos matemáticos. Eu posso fazer conclusões subjetivas e elas serem muito interessantes, mas se faltar uma robustez, se faltarem números para uma análise, ela sempre vai ser duvidosa. Então, essa dinâmica geral, gerada pelo modelo matemático, é a dinâmica de conclusões robustas, a partir dos dados, né, que permite a unificação de teorias. Essas são as características gerais de um modelo matemático. Mas nós podemos aqui, no quarto item, gerar um conceito de modelo matemático. O que ele é? Ora, quando nós estudamos funções, principalmente, e as funções derivam limites, e limites derivadas, e derivadas integrais, né? E a integral é a antiderivada, o que tudo isso representa? A partir do momento que eu começo a estudar uma função, eu estou estudando a realidade, ou eu estou estudando a matemática da realidade. Para isso que nasceram as funções. Então, a matemática, os modelos matemáticos e a matemática, eles representam a realidade, representam um sistema real. Ora, assim que ele representa um sistema real, ele tem um motivo, que é simplificar esse sistema. E não basta representar o sistema real sem verificar suas possibilidades de modificação. Então, por exemplo, se nós tivermos um sistema associado a cheia de bacias hidrográficas, não haverão cheias todos os anos da mesma maneira a cada ano. Então, o sistema precisa mudar de acordo com os dados que forem implementados nele. E aí, representando esse sistema real, ele está gerando um fator didático. Por que didático? Porque é mais fácil explicar através do resumo dos dados por uma equação ou algumas equações do que explicar os dados todos. Uma das áreas que nós trabalhamos é a anatomia comparativa. Quando você vai fazer uma análise dos músculos de um animal relacionado a outro animal, você teria que fazer uma escrita associando todos esses músculos e todas as suas variações um a um, gerando um texto longo, difícil de ser seguido muitas vezes, com muitas páginas. Então, nós desenvolvemos um modelo estatístico de análise numérica em relação aos itens principais. Então, quando se fala em músculo, nós falamos em origem, inserção, inervação, vascularização. Então, nós colocamos esses itens com valores unitários e diferentes relativos à sua importância,
de tal maneira que é possível, através dos números, você analisar a semelhança ou as diferenças entre os músculos desses animais. O que, ao invés de você escrever páginas e páginas de análise, você consegue, através dos números, indicar isso através de uma tabela. Olha, de acordo com isso, é um resumo didático muito bom para o entendimento daquilo que você quer, né? O modelo matemático, ele permite uma análise simples da realidade. Então, como a gente estava falando, ele permite que a gente consiga interpretar os dados com maior simplicidade. Simples, não simplista, né? Como disse Albert Einstein. Precisamos ser simples e não simplistas. Aqui entra aquele conceito de navalha de Ockham, se vocês quiserem olhar aí na internet, que é interessante, é uma hipótese de que você tem duas explicações para um fenômeno. Aquele mais simples tem mais chance de ser verdadeiro do que o mais complexo. Isso de um modo geral, né? Essa análise simples também tem que ser baseada no seguinte, para dar segurança. O modelo tem que ser igual ou semelhante ao que acontece na realidade. Se ele não representar a realidade, ele não representa a ciência de maneira objetiva. Então, ele precisa ser igual ou semelhante ao que a realidade nos fornece. Dos modelos associados a essa realidade, é interessante isso. Para as coisas da Terra, ou próximo da atmosfera dos planetas, nós temos a segunda lei de Newton, força é igual massa vezes aceleração. Isso aqui é verdade para todos os sistemas materiais de magnitudes consideradas normais. Então, isso aqui, sendo verdade para todos os casos, ele é uma lei. Lei é aquilo que não se modifica em qualquer lugar do universo. Acontece que depois dos estudos de Einstein, nós sabemos que nem sempre isso é verdade. Então, teoricamente, deixaria de ser uma lei. Em alguns sistemas, força não é igual a massa vezes a aceleração. Einstein, entre aspas, derrubou essa lei. Mas isso aqui é tão comum no nosso cotidiano que mantém, vamos dizer assim, o prestígio de lei, né? Aquilo que Newton descobriu. Então, o que acontece? Por que ele pode ser lei, né? F igual a ma? Porque é semelhante à realidade na maioria dos casos. Já o que Einstein falou ou escreveu se associa a processos de geometria espacial associadas a estrelas, né, de grande massa, a buracos negros, que não está dentro da nossa realidade. Então, os conceitos de Newton servem bastante para nós, não havendo necessidade de aplicar a relatividade de Einstein nesses sistemas simples que estão à nossa volta. Esse é um exemplo um pouco mais geral, né, em relação à similaridade com a realidade. Eu antes de passar para frente, vamos dar outro exemplo. Nós temos, por exemplo, um trabalho que acontece na histologia de contagem de células. Vamos falar assim. Aqui tem um grupo de células. Isso aqui foi cortado. Vai ser cortado, né? Um bloco que vai ser cortado. Essas coisinhas aí são as células, essas bolinhas, e seus núcleos. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó. E vamos ver o que vai acontecer aqui, fazer a análise. Fazer um modelo disso. Observe que eu vou ter uma célula cortada de cima para baixo. Eu vou ver essa, só um pontinho dela. Essa outra eu vou ver um pouco maior, essa olhando de cima. Essa aqui eu não vou ver.
essa de cima eu vou enxergar assim, ó, e eu não vou ver essa outra. Então, no meu sistema aqui, vamos dizer, nesse bloco, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células. No corte que eu fiz, eu vou ter 2,5 células, vamos dizer assim. Aí, quando eu for fazer a contagem disso aqui, ó, vou contar 3 células no meu corte. E será que ele é proporcional? Digamos que eu cortei no meio aqui, ó, né? Será que isso aqui vai ser proporcional? Mesmo contando esse pedacinho de célula, eu devo contá-lo? Esse mais esse pedacinho eu devo contar? Ora, observando que essa de cima, essa parte de cima, seja aproximadamente igual a essa parte de baixo, em área, não vamos falar volume, porque o desenho foi bidimensional, para essa área eu vou ter 3 vezes 2, ou seja, total de 6 células. O que a realidade mostra? 7. Ó, então isso aqui está de acordo com a realidade? Está bem semelhante à realidade. Então fazer um corte de pedaços bate com a realidade. Acontece que é mais complexo que isso. Nem sempre a realidade está bem clara. Então eu vou precisar usar equações, que nós não vamos falar agora, mas em outro momento. Mas verifique que se eu contar a metade de uma área de um bloco de um órgão, por exemplo, mesmo contando os pedacinhos, eu posso ter uma ideia da quantidade de células que vai ter no bloco total, fazendo uma relação de duplicação de área, por exemplo, como a gente viu aqui, né? O modelo ele pode ser real ou abstrato. O que é real? Real é quando ele é baseado nos dados de maneira bastante clara e objetiva. Ou seja, eu consigo trabalhar com todos os dados disponíveis. Então, ele é um modelo real, né? Já o modelo abstrato, vamos dizer que eu consiga trabalhar com toda a população no real, só para exemplificar. No abstrato, eu vou trabalhar com uma amostra da população. E depois eu vou fazer inferências em função dessa amostra. Então, o abstrato, ele tem que dar informações para eu chegar no real. Mas eu não tenho condições de trabalhar com uma população inteira de animais, de pessoas, de plantas, por uma questão financeira, questão de tempo. Então, eu utilizo a amostra. Utilizando bem a amostra, eu sou capaz de transformar um modelo abstrato em uma previsão daquilo que acontece na realidade. Se for possível trabalhar com uma população inteira, aí eu vou ter um modelo melhor. Por exemplo, trabalhar com moscas, a Drosophila melanogaster, uma mosca da fruta muito utilizada. Eu vou pegar essas moscas e vou colocá-las sob uma radiação para verificar a mutação nos genes delas. Vou fazer isso com 50 moscas. Ora, essa é a minha população, porque as outras moscas não sofreram esse tipo de procedimento. Então, eu consigo trabalhar com a população toda das moscas. Aí eu posso gerar um modelo real. Mas se eu for trabalhar com uma característica anatômica ou fisiológica, eu vou estudar a fisiologia do baço de jabuti, por exemplo. Eu vou estudar 10 jabutis. A população de jabutis com uma fisiologia de baço é muito maior. Então eu teria que fazer um modelo abstrato, esperando que ele seja igual ou semelhante à realidade. Então o modelo pode seguir essas duas características aí, ó, de ser real ou abstrato. Evidentemente que a maioria dos modelos, em termos biológicos, ele segue o modelo abstrato. É muito difícil trabalhar com população. Mas, por exemplo, em engenharia, em física, você consegue trabalhar com real, porque você gera dados, por exemplo, de determinadas estruturas na quantidade que te interessa. É claro que você cria um modelo real ali e depois você vai verificar na frente se aquilo que você fez, se aquele modelo realmente bate com a experiência dos engenheiros, por exemplo, que utilizaram determinadas vigas em determinadas construções. Até porque, nesse caso, a questão é o tempo.
é impossível que você consiga, não é bem impossível, é muito difícil, você consiga gerar um trabalho em que você vai verificar a capacidade de sustentação de uma viga, de uma casa ou de um edifício durante a vida do edifício. Uma casa, um edifício de alvenaria bem feito, são projetados para durarem cerca de 300 anos. Não há como você acompanhar isso numa única geração, vai precisar de 3 gerações, até mais, né? Se considerar cada geração 50 anos, 6 gerações de pesquisadores que trabalharam a vida toda para poder fazer a interpretação desse modelo. Então, ele é real para aquela população que se trabalha, esperando, né, ou gerando uma abstração para o futuro. Aí o problema é tempo, né? Não é questão da população, é o tempo em que esses modelos suportarão. Você pode analisar a estrutura da viga no laboratório, o peso que ela vai suportar, mas o tempo em que isso vai acontecer, aí passa a ser abstrato. Então, nós temos um modelo real para a população e abstrato em relação ao tempo. É um pouco interessante isso. As coisas não são tão simples assim de serem faladas, né? Mas cada pessoa que trabalha com o seu modelo, com a sua área de expertise no seu projeto, ela vai enxergar as variáveis de uma maneira bem mais sensata. Ninguém entende tanto do seu trabalho quanto você mesmo, né? Isso é uma característica importante. O modelo requer, para ser bom, boas hipóteses. Se você tiver uma hipótese errada, você pode errar o modelo todo. Por isso que a hipótese precisa ser bem feita, bem analisada. A hipótese hoje é a base do método científico atual. O método científico atual é hipotético, dedutivo. O que significa isso? Ele se baseia em hipóteses. Se você não fizer uma hipótese clara, factível, erros poderão acontecer, o trabalho não ser publicado. Então, antigamente, né, o último modelo antes do hipotético dedutivo era o modelo que até hoje tem muita gente no Brasil que segue esse modelo, né, que é o modelo da ordem e progresso positivista. O modelo positivista, ele é inflexível, ele não é hipotético, ele se baseia em fatos e conclusões em função dos fatos, não permitindo comumente uma análise hipotética dos fatos, ou seja, ele permite a hipótese e a conclusão. Mas acontece que conclusões de hipóteses podem ser outras hipóteses, né? Então, o modelo científico de hoje ele é baseado em hipóteses. E ele nasceu da revolução da física do final do século retrasado e começo do século passado. Ou seja, ele nasceu da matemática, da relatividade e principalmente da quântica. E aqui vem uma situação interessante. Muita gente eu ouço falar por aí que tem saúde quântica, cursos de algumas coisas quânticas aí, tipo farmacologia quântica. A quântica, ela não é positivista, ela é estatística. Psi ao quadrado significa densidade de probabilidade, ou seja, ela não consegue gerar definições sobre as estruturas atômicas. Então você não pode, por exemplo, pelas estruturas quânticas, afirmar que um elétron vai estar em determinada região do átomo. Você pode apenas dizer que há uma probabilidade dele estar aqui,
Então a quântica ela não se sustenta de forma positiva, ela se sustenta por equações estatísticas. Então nós não podemos dizer que a quântica é exata, porque a estatística não é, apesar de ser matemática. Então, quando você fala saúde quântica, você está gerando um conceito tão profundo, tão complexo, que a mente humana não é capaz de compreender isso. Porque, por exemplo, esse elétron que eu representei por X aqui, ó, ele tem 99% de probabilidade de estar em torno do átomo. E 1% de estar em qualquer lugar do universo, menos em torno do átomo. Você já deve ter ouvido falar do princípio da incerteza. E o princípio da incerteza é uma das bases da física quântica. Então, se não fosse a mudança do método para hipotético dedutivo, o método positivista ele não aceita a quântica como ciência, porque a quântica ela não é positiva. Você não pode dizer, por exemplo, que você pode jogar um elétron da sua mão na parede e ele vai chegar lá, como se joga uma pedra. Né? E nesse caso, veja, o método hipotético, a hipótese precisa ser muito bem fundamentada em termos matemáticos para ele ser aceito. A matemática ela revolucionou o método científico atual, colocando hipóteses que podem ser testadas com uma matemática mais forte. Mas não necessariamente isso representa uma perfeição de um modelo. A quântica funciona, a gente só não sabe exatamente como ela funciona. Né? Então veja que se a gente pegar várias partes da ciência, nós teremos análises de modelos de forma diferente. A matemática permite essa análise. Os modelos biológicos eles não são simples. Muitas vezes eles são simplificados porque a matemática não tem ferramenta para resolver alguns problemas. Por exemplo, em vão, os cientistas têm tentado gerar um algoritmo para conhecer os aspectos cerebrais, como a memória, sem resultado eficiente. Nenhum algoritmo feito até hoje gera uma boa representação acerca de memória.